Até recentemente havia esse interesse dos intelectuais de acompanharem o que se passa no nosso parlamento. Hoje, a TV Senado, a Rádio Senado e a televisão geral brasileira, ela passa aquela imagem do que está acontecendo no Senado em tempo real. Machado fez isso na página dos jornais. Passava também para a sociedade o que estava acontecendo no Senado, que era impossível de tomar conhecimento, não fora através da imprensa. Talvez ele tenha sido o pioneiro da crônica parlamentar, tenha sido Machado. E naquela época, jornalismo e crônica, né, cronismo, se confundiam. Você não tinha a figura do repórter que faz um relato mais ou menos imparcial, isento, como no século XX. A imprensa era ainda também uma coisa de circulação muito restrita, mas de alguma forma isso ajudava a construir aquilo que hoje nós chamamos de opinião pública. Gosto dos algarismos porque não são de meias medidas nem de metáforas. Quando uma Constituição livre pôs nas mãos de um povo o seu destino, força é que esse povo caminhe para o futuro com as bandeiras do progresso desfraldadas. A soberania nacional reside nas câmaras. A opinião pública deste país é o magistrado último, o Supremo Tribunal dos homens e das coisas. A isto responderá o algarismo com a maior simplicidade. A nação não sabe ler. Há só 30% dos indivíduos residentes nesse país que podem ler. 70% jazem em profunda ignorância. É não saber o que ele vale, o que ele pensa, o que ele quer. Até os anos 60, os jornais cobriam o plenário. Ali, realmente, as pessoas iam encontrar o que foi dito, o que aconteceu, realmente. Era o retrato do processo político em movimento. É muito interessante fazer essa comparação, aprofundando para o que seria a cultura política da época e a cultura ou incultura política de hoje. Se o Machado tivesse presente nesses tempos mais recentes do Senado, como é que ele descreveria, por exemplo, a presença do presidente Getúlio Vargas no plenário do Senado? O Machado tiraria um partidão desse Senado que se elegeu em 1945. Porque era um Senado constituído de Juracy Magalhães, Alberto Pasqualini, Daniel Krieger, Mendes Sá, Getúlio Vargas, Hamilton Nogueira, José Américo de Almeida. Se você se lembra de Afonso Arinos, de Pedro Aleixo, de Santiago Dantas. Ainda se fala muito no Senado, nos meus debates com Brossard. Pedro Simão me lembra um dos personagens que o Machado usava, que era o velho Nabuco, pelo respeito que causava e tal. Não no estilo oratório. O cronista no Brasil, ele não está mais tão perto do poder quanto ele estava na época do Machado de Assis. O Vilas Boas Correia, que é o decano da nossa crônica política, tem 60 anos de profissão, começou em 48, ele diz que hoje já não se cobre mais o parlamento. Os comentaristas políticos nem sequer, ou raras vezes, vão às sessões do parlamento, seja da Câmara Alta, Câmara Baixa, porque preferem fazer isso, às vezes pela televisão, às vezes por telefonemas. Eu acho que falta uma certa postura institucional, muitas vezes, né? Na nossa legislatura atual, em geral, não é atual, em geral. Então, eu penso que a democracia não justifica a ausência de modos, de elegâncias, de boa oratória. Esse rito, essa majestade do processo da representação política, isso tinha que ser resgatado para que houvesse, digamos, novos interesses. E um grande romancista novo encontrasse, ou um grande cronista, encontrasse razão de ir lá e descrever a crônica do parlamento. Ele hoje estivesse vivo, eu tenho a impressão que a crônica política seria um motivo de grande diversão para ele.
No cotejo entre uma época e outra, hoje haveria uma superabundância de temas, ele não teria que chorar em cima da pena, não é, para buscar um tema adequado. Se Machado vivo fora, ele estaria assustado, não entenderia nada e iria requerer que nós adquiríssemos certas elegâncias, porque eu acho que a galanteria, a elegância em qualquer pavimento, em qualquer patamar, entendeu? Tem uma dimensão moral. Uma coisa é a carta, outra coisa é o discurso. Um distinto candidato declarou em circular não ter ainda fixado seu programa de ideias, mas que dispensa o subsídio. A intenção do candidato é de certo reta e pura. Mostra que ele desdenha ouvir metal. Mas, em suma, trabalhar de graça não é uma ideia. Ou é uma triste ideia. Um deputado pode ser excelente sem ser gratuito. Creio até que as leis saiam mais perfeitas quando o legislador não tenha que pensar no jantar do dia seguinte. Seria uma câmara de tântalos. Um legislador, uma legisladora, que agora já temos mulheres igualmente, não na medida desejada, né? Ele tem que saber que ele também é um defensor fazer apologia de uma elegância cívica. Isso acho que nos falta muito, muito, muito. E quando falta elegância cívica, faltam razões políticas de defender o povo. A imprensa, a literatura e a convivência com a elite política e intelectual de sua época foram fundamentais na vida e na obra do escritor. Ninguém sabe o que sou quando rumino. A figura de Machado sempre me provoca uma indagação. Como é que um homem como Machado, que era mestiço, gago e epilético, e pobre, com esses 4 handicaps, conseguiu ser depois o maior escritor brasileiro de todos os tempos? Existe muito pouca informação concreta e comprovável sobre os primeiros 15, 20 anos do Machado de Assis, né? A gente sabe que ele nasceu em 1939, que os pais dele trabalhavam na Chácara Livramento, que a dona da chácara era a madrinha dele, mas a gente não sabe, por exemplo, exatamente onde ele estudou, porque não existe um registro histórico. Ele cresceu numa situação de dependência. Por mais que a família dele nunca tenha sido, ao que tudo indica, uma família miserável, ao qual faltaram necessidades básicas de sobrevivência, ele teve acesso a algumas coisas. O pai dele era assinante do Almanac Lemaire, que era uma publicação da corte lida por poucas pessoas. Você imagina, naquela sociedade, 80% das pessoas eram analfabetas. O pai dele não era um analfabeto, né? O Machado, com 15 anos, já mostra domínio do francês. Esse conhecimento pessoal que ele tinha dessas relações paternalistas, do favor, né, tanto ensinaram ao Machado a agir por dentro das regras dessa sociedade, quanto certamente o ajudaram a ter uma visão crítica dessa sociedade. Ele é um produto daquele Rio de Janeiro que ainda é escravocrata, mas que já começa a ver a formação do que hoje a gente chama de classe média. Existia certa mobilidade social na época do Segundo Reinado. O Machado conhecia as relações sociais da sociedade brasileira do século XIX, o modo de exercer o domínio senhorial, a dependência pessoal, essa humilhação a qual os dependentes estavam sempre submetidos, fossem escravos, pessoas pobres, por experiência própria. Ele era um modesto, filho de uma família pobre. Ele, para sobreviver, precisava de um emprego. Porque simplesmente viver da venda de livros, aquilo não garantia a sua subsistência. Os jornais ainda não eram jornais, estavam enraizados na sociedade. Os jornais nasciam, os jornais desapareciam. E ele, ali e acolá, migrava de um jornal para outro em função de demandas. Machado ele era tradutor, dramaturgo,
Mas foi o jornalismo que criou o caminho para ele se tornar Machado de Assis. Ele logo é aceito na tipografia do Paula Brito, né, e depois passa à imprensa nacional. Machado fez uma carreira no funcionalismo público, desde o final dos anos 60, como funcionário do Diário Oficial, depois no Ministério da Agricultura. Os dois pilares da atividade do Machado, o jornalismo e o funcionalismo público, são atividades que não eram apenas emprego ou um exercício de redação literária, no caso do jornal, né? O que havia, de fato, era a crença dele na importância dessas duas atividades. Ele tinha uma visão muito idealista, voluntarista, convicta mesmo sobre a importância da imprensa nesse processo. Não só ele, mas vários outros jornalistas com os quais ele trabalhou muito de perto, compartilhavam essa ideia de que o papel fundamental da imprensa era formar um público cidadão, capaz de formar opinião e de intervir no debate.